Glória a Deus, que benção estar com você. Glória, glória, glória ao nosso Deus. Amém. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 14 a 16. Eu profetizo e declaro as mais ricas bênçãos sobre você e sobre a tua casa. E há um portal aí onde você está lendo a Bíblia. Anjos acampam aí ao teu redor para te abençoar e honrar você. Amém. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14 ao 16. 1 Coríntios capítulo 14. Portanto, ofereçam-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem falar em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém a entende pelo poder do Espírito Santo. Ele diz verdade secreta, porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, dando-lhes a coragem e consolo. Quem fala em língua estranha ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem em língua estranha, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em língua estranha, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu visitar, que proveito vocês terão se eu lhe falar em língua estranha? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, alguém, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta, a harpa e os sons que saírem com toda a clareza. Como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um outro desses instrumentos, se quem toca a corneta não der o som bem claro que se preparará para a batalha? Será que também, assim também como é que os outros vão entender que vocês estão dizendo, se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara, você estaria falando para o vento? No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada um faz sentido. Porém, eu não entendo a língua da qual alguém está falando comigo. Então, quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procure, acima de tudo, ter o dom que faz com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar que elas querem dizer, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tornará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se vocês dão graças a Deus em língua estranha, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém e a oração de agradecimento que você fez? Ele não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque fala em língua estranha muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar aos outros o que dizer milhares de palavras em língua estranha. Irmãos, não pense como criança. Sejam, não pense como crianças, sejam como criança para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito, por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este modo, diz o Senhor, falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os crentes.
Imagine que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ela vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado, e ela será julgado pelo que ouvir, e os seus pensamentos secretos serão revelados, e ela vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito quando vocês se reúnem nas igrejas? Um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em língua estranha e outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. E se algum de vocês falar em língua estranha, então que apenas 2 ou 3 falem um depois do outro, que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, esses devem falar e os outros que pensem o bem que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem. Assim, a paz como em todas as igrejas do povo de Deus. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar, como diz a lei. Elas não devem ter cargos na direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual e deve saber o que eu estou escrevendo, é o mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíba que falem em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 15. Agora, irmão, quero que lembre do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos e continuam firmes nele, a não ser que não tenham adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e de mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, e como está escrito nas Escrituras Sagradas, ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito na Escritura. Apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos eles, apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. De fato, eu sou menos importante dos apóstolos e que nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito, mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu que tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar?
Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado? E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer, e ainda neste caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo, mas se é verdade que os mortos são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo, porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram, assim também por estar unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez, com Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça o que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. E é claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pense agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que eles esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor delas? E quanto a nós, por que é que nós nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isto pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos, como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesse humano, o que foi que eu consegui com isso? Se a verdade é que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e pare de pecar para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus, mas se alguém perguntará como é que os mortos são ressuscitados, que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. O que é que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou uma semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que ela quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais têm outro, os pássaros, outros peixes, ainda outro. Há também corpos
do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e a outros que pertencem aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho e a luz outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho, pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado será imortal. Quando ele é sepultado e feio e fraco, mas quando for ressuscitado será bonito e forte. Quando é sepultado é um corpo material, mas quando for ressuscitado será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual, porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é espírito que dá vida e não é espiritual, que tem o primeiro, mas também o material, depois que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra e o segundo vem do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que vem do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos como o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito da carne e do sangue não pode ter parte no reino de Deus. O que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem, esse segredo nem todos vamos morrer. Esse segredo, nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ele tocará os mortos, ele tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados, pois este corpo imortal precisa se vestir como que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir como o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir como que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte? Ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes, firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois você sabe que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. 1 Coríntios capítulo 16. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus e da Judéia. Faço o que eu disse às igrejas da província da Galácia, e todo domingo cada um de vocês separe, guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher as ofertas quando eu chegar. Depois de chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolheram para levarem as ofertas até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Eu visitarei vocês depois de tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá, pode ser que eu fique algum tempo com vocês também todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a viagem para onde quer que eu for, pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecoste, pois encontrei aqui ótimas oportunidades
para grande proveito do trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Se Timóteo chegar aí, façam de tudo que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu também está trabalhando para o Senhor. Não deixe que ninguém o despreze, pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá, pois estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos. Quando o irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros, que o ajudam e trabalham com eles. Eu estou alegre com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês por estarem ausentes não poderiam fazer. Eles me anunciaram muito. Eles me animaram muito. Eu sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogio. As igrejas da província da Ásia mandaram saudações. Áquila e a sua esposa Priscila e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações. Cristãos a vocês, cristã a vocês, todos os irmãos daqui mandam saudações, cumprimente uns aos outros com beijos de irmãos. Escrevo isto com a minha própria mão, saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Amém? Chegamos ao final do livro de 1 Coríntios. Que Deus abençoe você. A paz.